Tem alguém aí? Como é que é? Deixa eu ver quem chegou ali. Desligou a câmera. Fala aí, Sandra, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom, rapaz? Eu não tô vendo o teu nome aqui. Tô Leandro. acompanhando a live aí. Leandro, satisfação, tudo bem? Leandro. Tamo Satisfação, junto, meu camarada. cara. Prazer. Eu tô tentando colocar a câmera aqui, só que eu não tô conseguindo. Deixa eu botar aqui, não tô conseguindo, tá dando erro aqui pra mim. Mas tá beleza, tá beleza. Ô, meu mano Leandro, você falou aí a questão dos médicos Você relatou aí que Deus ele usa os médicos para poder curar, para poder fazer a cura. Correto? Sim. Certo. Porque você falou, não, mas as pessoas vão buscar os hospitais e tal. Por que as pessoas buscam os hospitais, já que elas têm fé? Né? Aí a pergunta que eu faço, se a gente tem uma divindade que cura, que usa os profissionais da saúde, então por que esse Deus não fez com que todas as doenças que a gente tem cura hoje não foram descobertas lá no passado, cara? Como, por exemplo, a própria peste negra, que dizimou uma porrada de gente aí, cara. Eu acho que... Boa pergunta, cara. Como é que você chama mesmo? Desculpa. Alexandre. O seu nome não tá aparecendo para mim também. Ô, Alexandre, eu acho que... Eu acho que essa... Oi, pode falar, Sandra. Leandro. Alexandre Moraes, meu caro, olha só quem tá aqui. Irmão Leandro, lembra que eu falei? Esse é o que eu vou dar que eu vou dar o apelido, Ateucalipse. Ele vai fazer parte lá. Forte abraço. Entendi. Leandro, só para poder ficar mais quente ainda a minha pergunta, por exemplo, Jesus Cristo, nos evangelhos, ele falava assim, levante, pega a sua cama e ande. Ou seja, não tinha nenhum curandeiro lá para poder fazer a Jesus completar essa proeza. Certo. Então, por que hoje, para se acontecer um milagre, tem que ter a ajuda de um profissional da saúde, sendo que Jesus não precisou de ninguém, nem Pedro, nem os apóstolos precisaram de ninguém? Tá, vamos por as duas partes. Primeira parte da sua pergunta primeiro. Eu acho que ela tem a ver com o problema do sofrimento, né? Por que Deus permite que a gente sofra em vez de resolver todas as doenças do mundo, né? E eu acho que é parte do problema do mal, né? Na verdade, são dois problemas parecidos, mas diferentes. O do mal e o do sofrimento. Né? O problema do mal, ele surge porque Deus, ao meu entender, o mal existe porque Deus permite que nós tomemos decisões más. Né, nós façamos o mal. E ele permite isso porque ele quer nos dar liberdade. Né? Deus não obriga a gente a amá-lo. Né? Mesmo porque amor por obrigação é um belo de um paradoxo. Né? Você não pode ser obrigado a amar. Então, assim, as pessoas fazem coisas más e Deus permite que essas coisas más aconteçam, mas Deus permite também as consequências dessas coisas más. Né? A Bíblia diz que a natureza está corrompida. Né? Mesmo as catástrofes naturais são coisas que nos lembram da nossa natureza caída humana. Né? E eu acho que é a mesma questão se você deixa uma criança, por exemplo, um filho, né? Eu tenho uma filhinha. Se você deixa um filho fazer o mal e você blinda ele das consequências desse mal, tipo, nada de mal acontece, o mundo é perfeito, né? Você tem um conforto 100%, as doenças não afetam ninguém, elas são curadas imediatamente, ou elas nem existem, né? Você gera o quê? Você gera uma criança mimada, né? Uma criança que pode fazer o mal, mas que não vê a consequência do mal. Então eu acho que é isso que Cristo fala. Acho que Lucas 13, né? Caiu uma torre lá, matou um monte de gente, sabe? Uma tragédia arbitrária, sem motivo. Deus fala, olha, isso aqui é para vocês. Jesus fala, né? Isso aqui é para vocês verem que vocês precisam se arrepender, né? E que o mal é uma coisa séria, sabe? O mal tá aí e Deus nos mostra, né? O sofrimento nos aponta para o quê? Para a tragédia do mal, né? Nós vemos a tragédia do mal quando nós vemos o sofrimento, né? E assim, por que Deus fez milagres e via de regra milagres não acontecem? Né? Eu acho que milagres são raros, né? A ideia de milagre é essa. E o milagre não... Qual que é o propósito do milagre? Né? Qual que é o propósito de Deus para nós? Né? A gente tem que se perguntar isso, eu acho. O propósito de Deus para nós, ao meu entender, não é conforto, sabe? Não é que você seja um cara super saudável necessariamente, né? Às vezes é uma doença que vai te levar para perto de Deus, ou é Deus te exortando, alguma coisa assim, sabe?
Ou nem isso, sabe? Deus permite doenças na nossa vida por diversos motivos que nós, como seres não onipotentes e não oniscientes, não temos nem como saber. Né? Mas, assim, o que nós temos que entender é que o objetivo de Deus para nós não é que a gente tenha conforto máximo, certo? Não nessa vida. Né? O que Deus quer nos ensinar algumas coisas. Né? Eu não dou conforto máximo para minha filha porque eu quero que ela aprenda algumas coisas. Então, nem tudo que ela me pede eu dou. Né? Nem tudo que... Às vezes ela faz alguma coisa, ela tem um castigo lá, né? Que vai mostrar para ela que não deve fazer aquilo. Eu acho que Deus com a gente é esse pai melhorado, né? Melhorado. E assim, não dá para garantir, né? Que não tem. Ainda assim, você me garante que não acontece milagre, sabe? Que não tem pessoas se levantando, às vezes não midiaticamente, né? Não extraordinariamente para todo mundo filmar e para todo mundo ver e para sabe? Mas para uma pessoa que precisa ali, que fez uma oração, será que isso não aconteceu? Existem tantos relatos de milagres aí que eu acho que é difícil dizer que todos são falsos. Ô Leandro, você é um cara que tem fé em Jesus? Sim. Então, se você é um cara que tem fé em Jesus, você não teria nenhum problema em me mostrar um milagre sobrenatural, pô. Porque vai estar escrito lá que aqueles que tiverem fé farão obras maiores do que ele, pô. Você sabe que Jesus chegou na frente de Herodes e Herodes queria ver um milagre também de Jesus. Por que Jesus não fez? Responde. Porque ele não quis. Alexandre. Porque ele não quis? Porque Jesus não é palhaço, né? E Jesus não estava lá para mostrar. Jesus não estava lá para entreter um ateu, sabe? Ou para refutar o que Paulo fala, sabe? Paulo fala que os atributos de Deus estão visíveis, sabe? Estão visíveis e estão não visíveis, mas demonstrados pela natureza, por exemplo, sabe? Então, assim, eu acho que se isso for verdade mesmo, e Deus concorda com isso, né? E Paulo realmente escreveu isso de forma inspirada, eu acho que nós podemos crer que Deus ele tem outros motivos para fazer milagres, sabe? E não é para convencer necessariamente as pessoas. A Bíblia fala que Jesus fez poucos milagres em Nazaré também, porque as pessoas lá não acreditavam, sabe? Sabe? E o milagre, a ideia do milagre não é acreditar, porque a ideia de Deus, o objetivo de Deus não é que a gente creia. Né? Tiago fala isso, Tiago fala, tudo bem, crente até o diabo né? Ele fala em outras palavras, mas crê até o demônio crê. Mas não é, o Deus não quer que você creia, sabe? Deus podia escrever lá no céu, estou aqui, mas Tomé, ele se comportou como um cético, pô. Como um ateu. E mesmo assim, Jesus foi lá e mostrou as mãos para ele. Não mostrou para ele? Acho que Jesus pode tratar caso a caso com essas coisas, né? Mas eu quero dizer assim... Então não é uma regra. Não, acho que não. Difícil dizer, né? Que existe uma regra, assim. Mas, tanto que houve alguns milagres, Deus fez milagres, desculpa, Deus não, Jesus fez milagres diante de céticos, às vezes, mais diante de não céticos, né? Eu acho que é isso. Então não tem uma regra mesmo, não dá para esperar que, sabe, não dá para você barganhar com Deus e dizer, não, eu só vou me converter se Deus fizer um milagre para mim, sabe, se mostrar para mim. Aí assim, quem é Deus, né? Quem que é Deus nessa história? Leandro, mas se realmente existissem esses milagres, a gente não teria, por exemplo, crianças lá na África, cara, sendo alimentadas? As crianças lá na África, entendi. Porque o que não falta lá são igrejas. Pessoas levando o evangelho lá para a África. Sim, a África hoje é o país com o maior número de cristãos. E lá você vê crianças comendo... por favor, desliga um pouquinho o seu Tá dando retorno aí, Sandra. Isso. E você vê lá crianças comendo estrume, cara. De vaca. E bebendo o próprio mijo. E aí, como que fica isso? Se essas crianças forem para o céu, o sofrimento da terra é pouca coisa, né? Perto de uma eternidade com Deus. Então, graças a Deus que a África é o continente... mano. Isso é subterfúgio. Você queria que teu filho sofresse, mesmo sabendo que ele teria uma eternidade? Você ia querer isso em sua sã consciência, Leandro? Mas eu acho que isso é uma questão, sabe, complicada, porque a gente não consegue dizer o que seria da África se não houvesse sofrimento, sabe? Deus não quer
forçar ninguém a ser cristão, sabe? Essa que é a verdade. E Deus permite o mal, cara. É isso. Deus permite o mal que os seres humanos criaram, certo? Mas o que Teria está escrito recursos lá não é que suficientes, ele né? criou esse mal? Isaías não vai falar que ele criou o mal? Deus permite a calamidade. É isso que quer dizer. Aquele mal lá é mal no sentido de calamidade, né? Deus permite as calamidades. Assim, aconteceu um terremoto, tudo bem, foi Deus, sabe? Mas Porque Deus é o quê? consequência, né, dos atos da humanidade. O nosso mundo está corrompido, né, cara? Nós vivemos num mundo corrompido e a miséria do pecado é mais importante do que o conforto de uma pessoa, cara. O fato é esse, sabe? A miséria do pecado. E deve ser uma coisa que você tem toda a razão, né? Uma coisa que nos indigna, nos estremece o coração, mas no ateísmo tem menos relevância. Assim, no ateísmo no ateísmo que esse sofrimento não tem sentido nenhum, cara. No cristianismo, não. O cristianismo dá uma esperança para essas pessoas, certo? Se você falar aquela criança não tem esperança nenhuma, não. Sabe, ela tem uma esperança de vida eterna e realmente a África hoje é o país mais... Então eu vou fazer o continente mais cristão do mundo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para tu, Leandro. Estou aproveitando aí que Tá a bom. Sandra está me dando essa liberdade. Acho que é a última. Vai lá, né? Alexandre. É a última pergunta. Você falou aí, né, que após que essas crianças teriam ali a vida eterna, então seria o conforto delas, né? Então vamos lá, cara. Você permitiria, por exemplo, digamos que você tem uma filha de 7 anos de idade. Mesmo você sabendo que ela vai para o paraíso, você permitiria, cara, que ela ficasse 7 dias dentro de um cativeiro sendo abusada por um pedófilo psicopata, meu camarada? Diz aí pra mim. Mas eu não sou Deus, né, cara? Como é que eu vou saber? Então, você como ser humano, você acha um absurdo isso, né? Certo, sim. Agora, como que pode a gente ter um Deus todo-poderoso que não faz nada para poder ajudar essas crianças que morrem nas mãos que ele não de um faz psicopata, nada? meu mano? Não é isso. Cara, a vida eterna é muito mais, cara, do que qualquer sofrimento, cara. Sabe? Se Deus existe, Deus não poupou nem seu próprio filho. Né? Nem seu próprio filho. Ele não poupou do mal. Jesus veio, Jesus presenciou o mal, sentiu a consequência do mal, viveu através do mal. Que falou isso? Qual foi o profeta que falou de sacrifício humano, meu mano? Que falou o quê? De sacrifício humano. Sacrifício humano? Não é sacrifício humano, é autossacrifício. É autossacrifício. Deus assumiu a bronca, cara. Assumiu o preço do nosso pecado, né? Nós pecamos contra Deus, certo? Jesus perdoou os pecados lá, por quê? Porque todo pecado é cometido contra Deus. Deus, como a parte ofendida, assumiu o pecado, cara. O pecado não é só para quem... Foi o autossacrifício. O pecado não é só para quem era israelita? Transgressão à lei de Moisés? Ué, pecado é isso, não é? Não, cara, lei moral transcende isso. Por que Deus castigou os outros povos lá no Velho Testamento? Né? Não foi só os israelitas que ele castigou. Tinha uma relação específica com os israelitas, mas era mais que isso, né? Tamo junto, meu mano Leandro. Alexandre. Uma boa noite para você. Alexandre, valeu. Boa noite. Eu acho que valeu, só para concluir, Alexandre, o que você falou aqui, a gente mudou um pouco de assunto, né? Eu acho que a glória de Deus ela se manifesta na dor também, sabe? E a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas, sabe? E o sofrimento, cara, a questão é a seguinte: qual que é o tipo de coisa? A gente nunca quer o sofrimento para nós, né? Mas a gente vê beleza no sofrimento, na superação do sofrimento, na redenção. E essa é a história da humanidade que Deus escreveu, cara. A história da humanidade podia ter sido assim, ó, só lá no alto, todo mundo no céu, ninguém peca, ninguém tem oportunidade de pecar, talvez. Né? Mas Deus permitiu o quê? Deus permitiu a queda e a redenção. Certo? Uma coisa eu te garanto. Uma coisa eu te garanto, Leandro. Se eu fosse esse Deus, com todo o meu poder, eu te garanto uma coisa, eu faria um mundo maravilhoso, meu mano. E você obrigaria as pessoas a se amarem? Oi? Você obrigaria as pessoas a se amarem? Não teria essa necessidade. Por que não? Como assim? Porque não teria amor? O mundo ia ser amor, pô, puro amor. As pessoas mas o amor não é coagido, certo? O amor não é coagido. Como é que você convence todo mundo a amar? Se você botar as pessoas no mundo... Isso, se você botar todo mundo no mundo perfeito, cara. Sabe? Utopia socialista. As pessoas vão estragar o mundo, cara. Você acha que eu iria endurecer o coração de Faraó e matar um monte de crianças que não tem nada a ver por causa do meu egocentrismo?
Não, você está falando de um caso específico, mas a ideia é que Deus não endurece. O que é endurecer o coração? Né? Aí nós temos que entender, certo? Porque a narrativa bíblica é que Deus te deixa tomar as decisões que você toma e te dá liberdade, sabe? Talvez Faraó chegou num ponto ali que ele não tinha volta e tal, e Deus pode ter endurecido o coração dele, ou talvez especificamente naquela situação para toda a narrativa do povo de Israel acontecer, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas não é isso que acontece conosco, sabe? Nós temos a liberdade de fazer o bem ou o mal, sabe? Quando nós escolhemos o mal, o que Deus pode fazer? Deus pode nos castrar, certo? Ele pode, sei lá, o cara vai atirar, a bala não sai. Ou o cara vai atirar, o Deus lobotomiza o cara e ele para de ter sentimentos ruins. Podia ser assim? Podia, mas é aquela questão, né? O amor não se coage, sabe? Você não consegue obrigar o cara a amar você não consegue obrigar uma pessoa a amar, certo? Então assim, para existir o amor tem que ter a possibilidade de não amar, certo? Se eu chego em casa e minha esposa fala assim, se eu chego em casa e eu elogio a comida da minha esposa, eu trago flores para ela, né? Ela acha aquilo lá uma prova de amor. Mas se ela descobrir que eu sou um robô, que sou programado para fazer essas coisas, muda alguma coisa do sentimento dela? Eu acho que muda tudo, né? Muda a forma que ela enxerga esse meu gesto, muda tudo, cara. Por quê? Porque tudo bem, agora eu não tenho escolha a não ser fazer isso. Sabe, o Leandro é programado para me amar. Né? Existe isso, programado para amar? É um paradoxo, né? Não, mas a verdade é que não existe o livre-arbítrio, né, Leandro? A gente tem diversas evidências na própria Bíblia que contradiz isso aí. Não existe o livre-arbítrio eu acho que o problema do livre-arbítrio é muito maior para o ateu, né? Porque o ateu, se o ateu acredita que só existe matéria e energia, né? Aí sim, aí você está falando essas coisas porque os átomos estão interagindo Cadê do jeito que... Natan, aparece aí para sua pergunta, Natan. Mas tá maneiro, vou dar o espaço para a galera entrar aí, tá bom? Tudo bem, eu que puxei o assunto de novo. Tamo junto, hein? Boa noite. Um abraço. Valeu, Alexandre. Canal Além da Religião, conectando a razão à lógica.